Capítulo 6.3 John C. Bogle, A Vanguarda do Investimento. Se você não leu nenhum dos livros de Jack Bogle nem ouviu seus contundentes comentários na TV, está perdendo uma preciosidade. A revista Fortune classificou Bogle como um dos 4 gigantes do investimento do século XX. Por sua inventividade e espírito cívico, ele foi comparado a Benjamin Franklin. Alguns dizem que fez mais pelo investidor individual do que qualquer outra pessoa na história dos negócios. Como ele conseguiu tudo isso? Em 1974, quando Jack Bogle fundou o Vanguard Group, os fundos de índice eram apenas uma teoria acadêmica. Mas Bogle estava disposto a fazer sua empresa apostar na ideia de que fundos mútuos de baixo custo e de baixas taxas que monitorassem o desempenho de todo o mercado de ações poderiam superar, ano após ano, a maioria dos fundos gerenciados. Por quê? Porque os investidores, como grupo, não conseguem superar o mercado, porque eles são o mercado. Pense em um indivíduo perturbador. No início, seus fundos de índice foram ridicularizados como a loucura de Bogle. Um concorrente chegou a classificar a ideia como anti-americana. Mas Bogle deixou seus críticos para trás e transformou a Vanguard na maior empresa de gestão de fundos mútuos do mundo, com 2,86 trilhões de dólares em ativos sob gestão. Qual é a dimensão disso? Se a Vanguard fosse um país, sua economia seria do mesmo tamanho que a da Grã-Bretanha. Atualmente, de acordo com a Morningstar, os fundos de índices dos Estados Unidos representam mais de 1/3 de todos os investimentos em fundos mútuos de ações. Jack Bogle nasceu em Nova Jersey em 1929, logo no início da Grande Depressão. Sua família não era rica, mas Bogle foi inteligente o suficiente para conseguir uma bolsa de estudos em Princeton, onde servia refeições para outros estudantes a fim de ajudar a pagar seus estudos. Ele escreveu sua tese sênior em economia sobre o tema dos fundos mútuos, insinuando o caminho que, mais tarde, trilharia na indústria. E nunca esqueceu que um amigo lhe disse em um emprego de verão como mensageiro na Bolsa de Valores: Bogle, vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o mercado de ações. Ninguém sabe nada. Depois de se formar com grau magna cum laude, ingressou, em 1951, na Wellington Management Company, na Filadélfia, de onde acabou se tornando presidente. Contudo, durante os anos especulativos de meados da década de 1960, Bogle se associou a um grupo de gestão, com a esperança de que a fusão fosse impulsionar seus negócios. Foi o pior erro da minha vida, me disse ele. Os novos parceiros levaram os fundos mútuos ao chão e depois usaram suas cadeiras no conselho para demitir Bogle. E o que ele fez? Então, em vez de aceitar a derrota, Bogle transformou aquele fracasso na sua maior vitória, mudando de vez a face dos investimentos. Por causa da estrutura jurídica dos fundos mútuos, ainda cabia ao Bogle a responsabilidade sobre os fundos da Wellington, que eram independentes da empresa de gestão, com um conselho administrativo um tanto diferente. Ele foi mantido na presidência dos fundos, embora não estivesse autorizado a administrá-los. Então, como faço para participar da gestão de investimentos sem ser um gestor de investimentos? Questionou ele, durante a nossa entrevista. Você já descobriu a resposta. Criei um fundo não gerenciado. Nós o chamávamos de fundo de índice. Eu o batizei de Vanguard. No começo, todo mundo achou que fosse uma piada. Incrível. Se Jack Bogle não tivesse cometido aquele erro, nunca teria fundado a Vanguard, e milhões de investidores individuais poderiam nunca ter tido a chance de driblar as taxas excessivas e adicionar bilhões de dólares a seus retornos coletivos. Eu me sentei diante dessa lenda viva no seu gabinete no campus Vanguard, em Malvern, na Pensilvânia, enquanto uma tempestade de inverno caía sobre a costa leste. Ele ainda continua dando expediente todos os dias no centro de pesquisa do Vanguard, que comanda desde que encerrou suas atividades como presidente sênior, em 2000. Jack apertou minha mão com a força de um homem com metade da sua idade. Talvez isso se explique porque um transplante de coração, em 1996, tenha lhe dado uma nova perspectiva na vida,
para perpetuar o que ele chama de uma cruzada para dar aos investidores um tratamento justo e igualitário. O que segue é uma versão editada e abreviada da nossa conversa de 4 horas. Tr. Jaque, de onde vem a sua motivação? JB, desde as minhas primeiras lembranças da juventude, sempre fui obrigado a trabalhar. Comecei a trabalhar aos 9 anos, entregando jornais no quarteirão. Eu adorava trabalhar. Sou um pouco introvertido. E, quando você trabalha o tempo todo, não precisa ficar de conversinha. E eu tenho uma característica competitiva, daquele tipo que fica ansioso para entrar em uma boa briga, mesmo quando não é necessário o traço. E isso responde a muita coisa. Tr. Você começou sua carreira em uma empresa tradicional de gestão de fundos mútuos. JB, eu era jovem. Não era sábio o suficiente para aprender as lições da história que já deveria conhecer, ou para colocá-las em prática. Achava que existia algum gerente de investimentos permanentemente bom, mas isso não existe. Eles são muito instáveis. Tr. Por quê? JB, há um grande componente de pura sorte associado às habilidades. Investir é 95% sorte e 5% habilidade. Talvez, se eu não estiver enganado, a proporção seja de 98% para 2%. Tr. Sem querer insultar nenhum gestor ativo. JB, veja, experimente colocar cerca de 1.024 pessoas jogando moedas para cima em uma sala. Você dá o sinal para que elas comecem a jogar as moedas, e uma dessas 1.024 pessoas vai tirar cara 10 vezes seguidas. E você diria, que pessoa de sorte. Certo? No negócio dos fundos, você diria, que gênio. Risos. É possível colocar até gorilas fazendo isso, e o resultado será exatamente o mesmo. Tr. O que você quis dizer quando afirmou há uma grande diferença entre um cara esperto e um bom investidor? JB, bem, em primeiro lugar, os investidores são médios. Vamos começar por aí. É muito simples. E a maioria dos investidores individuais paga caro demais pelo privilégio de ser médio. Tr. Como assim? JB, a gestão ativa de um fundo médio vai lhe custar cerca de 2% ao todo, incluindo a média de 1,2% para a relação de despesas, custos de transação, escoamento de dinheiro e encargos de vendas. Então, isso significa que, em um mercado de 7%, os investidores ficarão com 5%. Um fundo de índice que custa 0,05% significa que o retorno é de 6,95%. A 6,95%, você leva 50 anos para transformar $1 em aproximadamente $30. A 5%, porém, você ganha $10 em vez de 30. E o que isso significa? Significa que você colocou 100% do capital, assumiu 100% dos riscos e obteve 30% de recompensa. É o que acontece quando se analisa os retornos a longo prazo. As pessoas não sabem fazer isso, mas vão ter que aprender a fazer. Tr. Elas não levam em consideração os efeitos da composição sobre os custos e sobre as taxas. JB, na verdade, as pessoas deveriam entender por que estão comprando ações. É para o rendimento dos dividendos e é para o aumento dos lucros. O fato é que, historicamente, metade do retorno no mercado de ações surgiu dos dividendos. É daí que vem todas as despesas do fundo. Então, pense nisso por um minuto, Tony. O rendimento bruto do fundo de ações médio é de 2%. O fundo de ações médio tem uma relação de despesas de 1,2%. Eles vão tirar essa diferença daquele rendimento. Com isso, você obtém um rendimento de 0,8%. O gestor está ficando com metade dos seus dividendos para se autorremunerar. E essa indústria está consumindo integralmente 60% dos dividendos. Às vezes 100%. Às vezes mais de 100%. Dá para perceber porque eu sou uma dor de cabeça para essa indústria. Tr. Mesmo assim, ainda existem 100 milhões de pessoas que investem em fundos mútuos ativamente gerenciados. Como isto é humanamente possível? JB, ora, nunca subestime o poder do marketing. Em 2000,
Verificamos que o fundo médio que estava sendo anunciado na revista Money teve um retorno anual de 41%. Muitos daqueles fundos, talvez a maioria, não existem mais. Os investidores esperam que o seu gerente esperto será esperto para sempre. Mas não é isso que acontece. Eles esperam que, como ele já gerou 20% de retorno, vai continuar gerando 20%. E isso é ridículo. Não pode acontecer. Não vai acontecer. TR. A Vanguard é administrada apenas para beneficiar os acionistas do fundo, que são, de fato, os proprietários da empresa. Você é defensor do padrão fiduciário universal? JB. Sou um questionador, e posso ser um dos mais atuantes. O Investment Company Institute, organização de lobby da indústria de fundos mútuos, diz: não precisamos de um padrão federal de obrigação fiduciária. Nós somos um fiduciário. Número 1. Então por que eles se opõem a isso? É uma pergunta interessante. Número 2. Eles não entendem que temos um conflito de obrigações fiduciárias. O gerente de uma empresa de capital aberto, por exemplo, a BlackRock, tem dois conjuntos de obrigações fiduciárias. Uma delas é uma obrigação fiduciária para com os acionistas dos fundos mútuos BlackRock, a fim de maximizar seus retornos, e a outra é a obrigação fiduciária de ganhar o máximo de dinheiro possível para os proprietários públicos da BlackRock. Assim, o diretor executivo da BlackRock, Lawrence D. Fink, tem o dilema perfeito. Para maximizar o retorno aos acionistas dos fundos mútuos, ele deve abaixar as taxas. Contudo, para maximizar o retorno aos donos da BlackRock, ele deve aumentar as taxas. Portanto, eles estão tentando fazer as duas coisas. E a empresa está ganhando mais dinheiro do que nunca. TR. É irônico. JB. É ou não é um grande país? TR. Na sua concepção, o que será atraente ou desafiador nos próximos 10 anos? JB. Eu vejo o mundo empresarial dos Estados Unidos em contínuo crescimento. E lembre-se, o mercado de ações é um derivativo. É um derivativo do valor criado pelas nossas corporações. Elas ganham dinheiro, e vão continuar ganhando dinheiro. Elas podem ganhar um pouco menos, mas ainda assim ficarão cada vez maiores e cada vez mais eficientes. E aí elas vão continuar crescendo. Provavelmente é uma taxa mais lenta do que estamos acostumados, mas, de qualquer modo, será uma taxa saudável. TR. E qual seria o motivo principal? Porque os gastos vão diminuir com base nos dados demográficos ou porque pegamos tanto dinheiro emprestado que ainda temos que colocar a casa em ordem? JB. Nós ainda precisamos desalavancar. Há muitos empréstimos no país. Na verdade, no lado corporativo não existe muita alavancagem. Os balanços corporativos estão em situação aceitável, mas os balanços do governo, incluindo as esferas federal, estadual e local, estão todos sobrecarregados. E precisamos fazer algo em relação a isso. Um dos grandes riscos, um dos grandes problemas, aliás, é que o Federal Reserve tem, no momento, cerca de 4 trilhões de dólares em reservas. São 3 trilhões a mais do que o habitual, com aproximadamente 3 trilhões tendo sido adquiridos nos últimos 5 ou 6 anos. E isso precisa ser desembaraçado. E não está claro para ninguém como vai acontecer exatamente. Mas todos sabem que vai precisar acontecer, mais cedo ou mais tarde. TR. Deveríamos estar preocupados com outra crise financeira? JB. Se você não estiver pensando como um investidor médio, mas como alguém interessado no panorama geral, nunca perca o sentido da história. Não pense que ela não se repetirá. Como disse Mark Twain, a história pode não se repetir, mas ela rima. De fato, enfrentamos a possibilidade de uma grave crise financeira mundial, até mesmo de uma depressão mundial. Quais são as probabilidades de uma depressão mundial? Eu diria, talvez, 1 em 10, mas não é 1 em 1000. Portanto, não vejo isso como uma probabilidade, mas qualquer um que diga não pode acontecer está enganado. TR. Não está prestando atenção na história. JB. Exato. Então, basicamente,
É preciso usar o bom senso dado por Deus. Não se deixar levar pelos modismos e tendências do momento. E não se deixar levar pelos movimentos momentâneos nos mercados, ações ou títulos. Tr. Em seus 64 anos de atuação nesse ramo, você passou por todo tipo de mercado. Como você isolou o elemento emocional humano do investimento? JB, nenhum de nós consegue fazer isso. Nem eu. Eu estou tentando. As pessoas dizem: como você se sente quando o mercado cai 50%? Eu digo, honestamente, que me sinto péssimo. Isso me dá um nó no estômago. E o que eu faço? Pego alguns dos meus livros que falam em manter o prumo e releio todos eles. Tr. Se você não pudesse deixar nenhum dinheiro para seus filhos ou netos, mas pudesse deixar alguns princípios, quais seriam eles? JB, para começar, eu diria: preste atenção em onde vai investir seus ativos. Defina a sua alocação de ativos de acordo com a sua tolerância ao risco e seus objetivos. Em segundo lugar, diversifique e certifique-se de diversificar por meio dos fundos de índice de baixo custo. Há um monte de fundos de alto custo por aí. Não devemos nos esquecer disso. E não negocie. Não caia na tentação de fazer alguma coisa. Simplesmente fique parado. Não importa o que aconteça. E você vai conseguir resistir a essa tentação mais facilmente se seus ativos estiverem alocados em títulos, em uma quantidade um pouco maior do que você acharia necessário. Tr. Que outros conselhos você daria aos investidores? JB. Não abra o Wall Street Journal. Não assista CNBC. Nós debochamos disso. Eu dou muitas entrevistas à CNBC. E continuo me perguntando por que eles continuam me chamando. Consigo aturar Jim Cramer por mais ou menos 40 ou 50 segundos. Toda aquela gritaria e agitação. Compre isso e venda aquilo. Trata-se de uma distração em relação ao negócio do investimento. Nós gastamos muito tempo. Focamos grande parte da nossa energia em todas essas coisas que devemos fazer com os investimentos. Quando sabemos qual será o resultado, vamos obter o retorno do mercado. Mais ou menos. Geralmente, menos. Então, por que gastar todo esse tempo tentando negociar o Standard Poor's 500 o dia inteiro, em tempo real, como sugeriu uma das primeiras campanhas de marketing para o primeiro ETF? Fundo negociado em bolsa. Quem está fazendo isso deveria ir viver sua vida. Leve seus filhos ao parque. Leve sua esposa para jantar. Se nada mais der certo, leia um bom livro. Tr. O que o dinheiro significa para você? JB. Veja o dinheiro não como um fim, mas como um meio para um fim. Há uma história excelente sobre os escritores Kurt Vonnegut e Joe Heller. Eles se encontram em uma festa na ilha Shelter. Kurt olha para Joe e diz: aquele cara, o nosso anfitrião ali, fez $1 bilhão hoje. Ele ganhou mais dinheiro em um dia do que você ganhou com todas as cópias de Ardil 22. Heller olha para Vonnegut e responde: tudo bem, porque eu tenho algo que ele, o nosso anfitrião, nunca terá. O suficiente. Estou deixando o suficiente para que meus filhos possam fazer o que quiserem, mas não tanto que não precisem fazer nada. Eu costumo dizer a eles: às vezes eu gostaria que vocês tivessem crescido com todas as vantagens que eu tive. E a primeira reação deles foi: você não está querendo dizer desvantagens? Não, cara, não. Estou querendo dizer vantagens. Como se dar bem no mundo, construindo seu caminho, apesar de tudo. Tr. Demorou anos para o conceito de indexação se firmar, e, atualmente, os fundos de índice estão tomando conta da indústria. Como é a sensação de estar certo? JB. Bem, as pessoas dizem: você deve estar muito orgulhoso. Olha o que você construiu. E eu respondo: haverá tempo para isso, eu acho, algum dia. Mas ainda não é o momento. Acho que foi Sófocles quem disse: é preciso esperar até a noite para desfrutar o esplendor do dia. E a minha noite ainda não chegou. Sabe, preciso confessar, eu deveria ter morrido há muito tempo. Tive 8 ataques cardíacos antes de receber o coração.
Transplante. O meu coração parou. E eu não tenho o direito de estar aqui. Mas é absolutamente fabuloso estar vivo. Não passo muito tempo pensando nisso, mas percebo que estou testemunhando o que acredito ser o triunfo da indexação. E, realmente, uma revolução nas preferências dos investidores. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Wall Street vai mudar. Wall Street está ficando muito menor. Não tenho certeza se consigo compreender inteiramente as coisas, mas suponho que, se eu estivesse morto, não estaria vendo isso acontecer. Tr. Você vai se aposentar algum dia. A propósito, JB. Provavelmente isso está mais nas mãos de Deus do que nas minhas. Estou me divertindo e prosperando em minha missão de dar aos investidores um tratamento justo e igualitário. Princípios básicos do portfólio de Jacques Bogle. 1. Alocação de ativos de acordo com a sua tolerância ao risco e seus objetivos. 2. Diversificar por meio de fundos de índice de baixo custo. 3. Ter o mesmo valor da sua idade em fundos de títulos. Um parâmetro grosseiro, diz ele, já que está com 80 e poucos anos, e tem 40% de seu portfólio total investidos em títulos. Mas uma pessoa muito jovem poderia ter 100% em ações. Assim, no meu portfólio total, incluindo tanto a minha conta pessoal quanto a da aposentadoria, cerca de 60% dos meus ativos estão em ações, principalmente nos fundos de índice de ações da Vanguard. O restante está dividido entre o fundo de índice do mercado de ações total da Vanguard e fundos isentos de impostos, obrigações municipais. As minhas obrigações municipais estão divididas em cerca de 2/3 no fundo de médio prazo isento de impostos da Vanguard e cerca de 1/3 no fundo de duração limitada isento de impostos da Vanguard duração limitada, sendo algo entre o curto e o médio prazos, um pouco mais extenso no caso dos rendimentos extras. Não vou precisar me valer do dinheiro, espero, no meu portfólio tributável. E aqueles rendimentos isentos de impostos continuam sendo muito bons, cerca de 3% ou algo assim, que é o equivalente a 5% para alguém na minha faixa tributária. Não preciso de mais do que isso. Estou feliz em conseguir isso. Eu me preocupo um pouco, claro, com a solidez do mercado de obrigações municipais, mas decidi que, com os excelentes analistas com os quais contamos aqui na Vanguard, elas devem estar indo bem. No meu portfólio com impostos diferidos, que é o meu maior ativo, meus títulos estão, em sua maior parte, no fundo de índice do mercado de títulos total da Vanguard. Isso inclui títulos de longo, médio e curto prazos. Contém papéis do Tesouro, hipoteca e títulos corporativos. Estou muito satisfeito com os retornos do meu portfólio total. Depois de um terrível declínio de 17% em 2008, o S&P 500 caiu 37% naquele ano, mais que o dobro. Meus retornos têm sido consistentemente positivos, com uma média de quase 10% ao ano. Estou feliz em, simplesmente, manter o prumo e resistir a tudo isso.